drenagem linfática é realmente importante na cirurgia plástica? Com que frequência se deve fazer? Quando se deve começar? Essas são perguntas que muitos pacientes têm e que, se você nos acompanhar até o final desse vídeo, você vai entender o porquê e como deve ser realizada a drenagem linfática. Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Zardo, eu sou cirurgião plástico e esse é o espaço que nós temos para que eu possa transmitir a vocês dicas e informações importantes para que você possa realizar uma cirurgia plástica com mais segurança e qualidade. O tema que a gente vai abordar hoje é um tema extremamente importante sobre o pós-operatório, a drenagem linfática. Mas para a gente conversar um pouquinho sobre a drenagem linfática, antes eu quero passar alguns conceitos anatômicos que vão consolidar o entendimento de vocês, talvez não deixando vocês nunca mais esquecerem o que é importante numa drenagem linfática. Vamos lá. Nós temos no nosso corpo um sistema circulatório que se chama sistema circulatório sanguíneo. É ele que leva e traz a maioria dos líquidos do nosso corpo, em especial o sangue, que carrega consigo a possibilidade de levar para todas as células do corpo, e quando eu me refiro à periferia do corpo, vocês vão ver que eu me refiro muitas vezes, são todas as células que precisam receber esses nutrientes, ou seja, glicose, oxigênio, metabólitos que elas produzem e que são restos devem ser eliminados do corpo e voltam por essa corrente, por esse sistema circulatório. Então, assim, a periferia, ela está desde a musculatura, a pele, aos órgãos como o intestino, cérebro, o próprio coração precisa receber sangue oxigenado. O sistema circulatório sanguíneo ele é composto de artérias, que são os vasos que saem do coração e vão ou para a periferia ou para o pulmão, porque nós temos o coração dividido em duas partes. A porção direita leva para o pulmão, onde existem essas trocas de gases de forma a oxigenar novamente o sangue. E existe o coração, o lado esquerdo, a porção esquerda do coração, que manda esse sangue já oxigenado arterial para todos os tecidos da periferia. Muito bem. Esse sistema circulatório, quando manda o sangue lá na periferia e chega até a célula para que possa realizar essas trocas, levando nutrientes necessários, retirando sobras dessas células, ele vai pelo sistema arterial e volta por um sistema venoso, que nós chamamos as veias. Muito bem. Só que nessa troca lá na periferia, junto da célula, muitas vezes um pouco de líquido extravasa desse sistema, cai no espaço intercelular e dali é retirado por um outro sistema chamado sistema vascular linfático. Então aqui um primeiro entendimento importante é entender que esse sistema vascular linfático é um sistema que só auxilia a retirar o líquido que está na periferia, junto das células, junto dos órgãos, e trazê-lo de volta de forma que num determinado local ele se una de volta à corrente sanguínea e volte para a circulação sanguínea. Esse líquido, diferente do sangue, ele não tem essa coloração avermelhada porque ele não possui os glóbulos vermelhos, ele é totalmente transparente e límpido e nós chamamos de linfa. Muito bem. Essa linfa que se acumula, ela volta por esse sistema vascular linfático de uma forma lenta, e de uma forma em que, para que ela não reflua, ela possui no seu interior, tal qual o sistema venoso, um conjunto de válvulas, em que essa linfa passa e a válvula se fecha e ele não reflui. E a força necessária, a pressão necessária para que consiga mandar esse líquido de volta até chegar ao coração, pelo sistema, no caso linfático, é exercida pelos músculos, pela compressão, pelos movimentos que nós exercemos. Então, assim, tanto o sistema venoso quanto o sistema vascular linfático, eles dependem
dessa musculatura, desse tônus, desses movimentos para conseguir trazer esses líquidos, seja o sangue ou seja a linfa, de volta até o coração. Muito bem. Tal qual o sistema venoso, então vocês têm que entender que no caso do sistema vascular linfático só existe um sentido. Ele nunca vai no sentido de levar linfa para a periferia. Não. Ele só traz a linfa, só traz esses líquidos de volta no sentido do coração. Então esse já é um conceito que depois vocês vão ver por que ele tem importância. Quando esse sistema começa a captar na periferia esse líquido, e aí é outro entendimento que nós temos que ter, a captação desse líquido se dá a nível celular. Num sistema tão diminuto de vasos que nós os chamamos de capilares linfáticos. Existem os capilares sanguíneos venosos, né, que são um sistema diminuto de veias, microveias, e aqui é o sistema capilar vascular linfático, que muito semelhante ao sistema venoso, é onde se dá a captação desse líquido, onde esse líquido começa a entrar nesse sistema circulatório linfático. E à medida que esses vasos linfáticos vão se unindo, eles vão formando vasos linfáticos mais calibrosos, que também vão se unindo, juntam-se em dois grandes ductos linfáticos e assim conseguem descarregar esse líquido de volta na corrente sanguínea. Agora eu quero criar algumas situações hipotéticas para que vocês entendam o porquê que nesse trajeto existem algumas estruturas responsáveis pela defesa do nosso corpo, no sistema linfático. Quando esses vasos começam ou seja, eles percorrem o nosso corpo em determinadas regiões, existe um aumento, existe um acúmulo de nódulos, que nós chamamos de linfonodos, que são estruturas ovoides que possuem células responsáveis pelas defesas do nosso corpo, linfócitos, macrófagos. E por que isso é importante? Vamos, hipoteticamente, imaginar que alguém sofreu uma lesão no cantinho da unha e aquela lesão começou a incomodar, criou um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele aumenta a permeabilidade de líquido naquela região, tu tem um pequeno edema na região, fica avermelhada, dolorida, como todos nós conhecemos quando temos um pequeno processo inflamatório. Muito bem, algumas células morrem, muitas vezes algumas bactérias podem se unir a essa região, e à medida que os líquidos começam a trazer isso de volta, essa linfa não pode cair na corrente sanguínea carregada de bactérias ou de células mortas. Então a limpeza a nível, como se fosse uma filtragem, se dá a nível desses linfonodos, dessas cadeias de linfonodos. Então os linfonodos e o sistema linfático, ele também funciona como um mecanismo de defesa do nosso corpo. Só que aqui em cirurgia plástica, o que nós vamos focar é na capacidade de drenagem que esse sistema tem. Ele também é importante para a cirurgia plástica na questão de realizar essa defesa do corpo também, porque nós também sofremos uma agressão com a cirurgia plástica. Vamos lá. Quando a gente perfaz uma cirurgia plástica, eu já expliquei aqui em outros vídeos e vou bater um pouco nessa tecla, vou salientar um pouco isso, porque é importante a gente entender. Qual é a área de atuação do cirurgião plástico? O cirurgião plástico, em 100% praticamente das vezes, ele trabalha na pele, no tecido subcutâneo, que a gente chama de gordura, e a nível muscular. Cartilagens que porventura se unam a esses espaços, ou até alguns ossos que muitas vezes nós precisamos, enxertos ósseos, enfim. Mas basicamente nós trabalhamos pele, gordura e musculatura. E as nossas cirurgias, muitas vezes, criam amplas áreas de descolamento para que a gente consiga, com isso, retirar os excessos de pele e de gordura e deixar, enfim, a pele mais lisa, que é o que se busca numa cirurgia plástica. Alguém que tem um grau de flacidez muito grande, seja na face, seja nas pálpebras, vai se estar retirando aquele excesso de pele e ali fazendo uma sutura. É uma agressão ao corpo, mas é uma agressão calculada, que nós sabemos muito bem o
mecanismo de pós-operatório do ponto de vista de reação e até onde o corpo resiste, e é daí que advém as nossas medidas do quanto podemos operar, o quanto de tempo se pode ficar numa cirurgia e qual o tamanho da área a ser agredida com a nossa cirurgia. Isso a gente sabe de maneira a manter o paciente num nível de segurança. Mas muito bem, essa agressão por si só gera nessa área operada uma demanda aumentada de líquido, um aumento de circulação de forma a extravasar esse líquido como um primeiro mecanismo de defesa lá, aumentando o aporte de células que vão fazer essa limpeza já a nível do local em si. E esse líquido então tem que retornar para a corrente sanguínea. Então vamos lá, parte volta pelas próprias veias, parte volta pelo sistema vascular linfático. Esse sistema vascular linfático vai passar pelos linfonodos, um novo mecanismo de defesa vai se fazer ali e assim cair na corrente sanguínea, como nós já discutimos. Muito bem. Por que existe o acúmulo de líquido na área operada? Por duas razões. Primeiro, essa que eu já falei para vocês, que é um aumento do aporte de líquido para aquela região, como um primeiro mecanismo de defesa. E o segundo é porque muitas vezes nesta cirurgia, nesta agressão calculada que nós fazemos, existe destruição de pequenas veias, de pequenos vasos linfáticos, e com isso, eu vou de novo colocar entre aspas, vocês viram que eu gosto bastante, existe um acúmulo, existe um congestionamento de líquido naquela região, que é o que causa o edema, que nós conhecemos popularmente por inchaço. Então assim, operou a mama, inchou a mama. Operou o abdômen, está com o abdômen inchado. Muitas vezes, e na maioria das vezes, você operou a mama e pode ter edema nas pernas. Pode ter um pouco de edema nas mãos. E por que isso acontece? Bom, acontece aí por um outro mecanismo de proteção do nosso corpo, que nada mais é do que reservar líquido. Nosso corpo, embora nós, cirurgiões, vocês, pacientes, nós ambos sabemos que a cirurgia está sendo feita num ambiente estéril, né, num bom hospital, num bom centro cirúrgico, com todas as técnicas de asepsia, ou seja, de evitar contaminação, materiais estéreis, aventais, campos cirúrgicos, utilização de líquidos que destroem as bactérias que estão no nosso corpo que poderiam agredir e causar uma infecção, por exemplo. Tudo isso, todos esses cuidados são fundamentais. Né? Apesar de a gente saber que estamos fazendo uma cirurgia com todos esses cuidados, o corpo em si, ele não sabe. Ele não sabe se você sofreu uma agressão na natureza, porque nós somos seres da natureza. A gente poderia, por exemplo, ter sofrido um acidente, lesionado um membro, e talvez ter dificuldade de se locomover até um local que nós pudéssemos ter aporte de água. Então o corpo inteligentemente reserva essa água, reserva parte desse líquido, jogando nesse sistema de periferia, de que a gente chama de terceiro espaço na medicina, que é um espaço intercelular, não está dentro da célula, não está dentro do vaso, está no meio das células. Esse líquido acumula lá e causa um edema. Então, muitas vezes nós operamos a mama e temos edema nos membros inferiores e edema nas mãos, porque o líquido ficou de forma de reserva, alguma quantidade de água ficou na forma de reserva lá na periferia. Mas essa região, como tem tanto as veias quanto os vasos linfáticos preservados, sem lesão, à medida que o corpo precisar resgatar esse líquido, ele vai resgatar de forma natural. Agora, na região operada, onde a gente lesionou veias, onde a gente lesionou vasos linfáticos, essa retirada do líquido por si só já se torna mais difícil. Muito bem. Então, aqui entra o papel do auxílio no pós-operatório com a drenagem linfática. A pessoa que faz a drenagem linfática no paciente no pós-operatório, o profissional que está executando essa drenagem linfática pelas técnicas que existem, ele nada mais está fazendo do que auxiliando esse líquido a
sair um pouco da região que tem capilares lesados e encontrar alguns vasos íntegros para que sejam absorvidas e possam voltar para a corrente primeiramente linfática e posteriormente se juntar à corrente sanguínea. Então, assim, esse auxílio ele é importante porque ele ajuda a diminuir esse edema, esse inchaço na área operada. Agora, é claro que esse inchaço nessa região ele vai se dar de forma proporcional ao tipo de agressão que o local sofreu. E aí nós temos variados graus de agressão cirúrgica. Existe uma cirurgia em que nós abordamos a pele e o tecido subcutâneo e causamos um descolamento proposital desse tecido subcutâneo, por exemplo, afastando ele da musculatura, mas que o tecido em si está todo preservado. Os vasos no interior desse subcutâneo, dessa gordura, por estarem preservados, têm capacidade de absorver boa quantidade desse líquido e levar pelos vasos linfáticos de volta ao coração. Agora, existem outros procedimentos que nós temos uma destruição maior desse tecido subcutâneo proposital, novamente, em que aí sim, junto, nós temos destruição maior de vasos linfáticos. Um exemplo que é bem conhecido, lipoaspiração. A lipoaspiração nada mais é do que a sucção de gordura, né, através de uma cânula, que vai criar uma pressão negativa e vai chupar essa gordura, retirando ela daquele local, mas que junto por potencial, o seu potencial é de também lesionar alguns vasos linfáticos. Então, a lipoaspiração talvez seja o principal procedimento cirúrgico que o auxílio da drenagem linfática é importante. Então, aqui vem um conceito importante, que a drenagem ela deve ser proporcional à área operada. Existem regiões que muitas vezes talvez seja melhor não mexer, porque num conceito de cicatrização, quanto mais estável estiver, melhor vai se dar essa cicatrização. Em outros, a drenagem é fundamental. E aí eu também não vou entrar aqui no mérito de quais procedimentos, depois eu posso explicar outros vídeos explicando procedimento por procedimento. A gente pode aí dizer exatamente como que a nossa equipe age frente a isso. Mas a gente tem conceitos bem elaborados de por que determinadas cirurgias devem ficar absolutamente paradas, sem drenagem, porque a lesão é muito pequena, os vasos estão preservados e o próprio corpo vai conseguir fazer essa drenagem. Há outras em que realmente é fundamental, e aqui eu bato o martelo, lipoaspiração é fundamental. Bom, quando eu falei da anatomia e eu falei do sentido único de drenagem, ou seja, os vasos linfáticos têm um único sentido de drenagem, aqui entra um conceito importante do profissional que executa essa drenagem linfática em vocês. É fundamental que ele faça num único sentido, que é o sentido inferior-superior. A gente chama de caldo cranial, ou da periferia para o coração. Eu vou contar algumas coisas que eu já vi em cirurgia plástica no pós-operatório e que a gente percebe aí, lamentavelmente, um mau conhecimento anatômico de alguns profissionais que estão elaborando esse tipo de drenagem. Vou dar um exemplo. Imaginem uma lipoaspiração na região das costas, ou na região do abdômen também, nas duas regiões. Alguns profissionais tentam levar esse líquido que acumula nas costas, que acumula esse edema, esse inchaço das costas e do abdômen, para a região inguinal, onde nós temos cadeias daqueles nódulos, daquelas estruturas ovoides que eu chamo de linfonodo. Ali nós temos alguns acúmulos, algumas cadeias de linfonodos, que esses profissionais acreditam que empurrando esse líquido para perto desses linfonodos, eles vão ser absorvidos pelos linfonodos e vão sair dali. Isso não é verdade. Primeiro, porque se está andando no sentido contrário do fluxo natural dos vasos linfáticos. E esse é um entendimento que vocês têm que ter para quando vocês estiverem sendo submetidos à drenagem linfática de vocês percebam como é que isso está sendo realizado.
Na realidade, os linfonodos não têm capacidade de ficar absorvendo o líquido que está ao redor deles, onde eles estão banhados. Até em pequena parte isso pode acontecer, mas muito pequena, porque o forte da absorção do líquido pelo linfonodo é do que vem via vaso linfático ascendente, que está subindo e chegando nele. Então vamos lá, tomando como exemplo essa região inguinal, ela é responsável pela drenagem do que vem do membro inferior. E o membro inferior, sim, o profissional que está auxiliando vocês numa drenagem, ele pode drenar para a cadeia de linfonodos inguinais. Talvez em parte um pouco do que tem no pubis drene para ali, mas não o que tem no abdômen, não o que tem nas costas. Esses devem ser levados para as cadeias ascendentes, axilares, inframamárias, subclaviculares, nas costas, na região das escápulas, né? Enfim, da própria axila. Então, é esse o sentido da drenagem, sempre de baixo para cima. Então, aqui fica um dado importante para que vocês percebam como que esse trabalho de pós-operatório está sendo elaborado em vocês. Se está sendo efetivo, digamos assim, na sua execução. Bom, outro conceito que é importante de se entender é quando começamos com essa drenagem. Antigamente eu começava no terceiro dia, e eu vou dizer por que a gente começava no terceiro dia, né? E hoje eu estou começando por volta do sétimo, entre o sétimo e o 10º dia. No início, para mim era importante que o paciente começasse a drenar em torno do terceiro, entre o terceiro e o 5º dia, porque nós não tínhamos nenhum outro auxílio naquela época frente à retirada ou contenção desse edema. O que mudou e o que melhorou? Surgiu um artifício que se chama taping, bandagem. E desde que esse artifício surgiu, que são fitas que são colocadas no pós-operatório imediato, assim que a cirurgia acabou, numa determinada região, já é instalado esse taping, de forma a ele manter o tecido com uma tensão muito maior. É quase como aumentar o tônus da pele e do músculo naquela região. Primeiro diminuindo o extravasamento de líquido para essa região, diminuindo o edema e aumentando a própria drenagem, porque no sentido que essa fita é colocada, ela auxilia a uma compressão gradual de forma que esse líquido saia dali e encontre capilares mais precocemente e consiga dali drenar via sistema linfático. Então vejam bem, nós temos hoje um artifício que é colocado no pós-operatório imediato e que já temos a drenagem ocorrendo sem que alguém precise da manipulação manual nesse momento. Ou seja, nós temos menos estruturas se movimentando, um local operado muito mais estável para que a cicatrização se dê de uma melhor qualidade com o advento desses tapings ou bandagens. Então, nesse sentido, eu deixei para começar com a drenagem depois que a gente faz a retirada desses tapes e dessas bandagens. Então, não tem mais a necessidade de se fazer no terceiro dia. A gente já pode agora, sim, com tranquilidade, começar no sétimo ou entre o 7º e o 10º dia de pós-operatório. Então, inclusive o taping, eu vou ter um vídeo que eu vou fazer exclusivamente sobre ele para que vocês entendam exatamente o seu funcionamento. E com isso, a gente consiga transmitir para você mais um conceito importante de um pós-operatório. Aliás, aqui eu quero fazer um pedido para vocês. Se vocês acham que esses vídeos são importantes, se vocês querem que eu continue produzindo e daqui a pouco até consiga apresentar para vocês assuntos que são importantes dentro da cirurgia plástica, que respondam a dúvidas importantes de vocês, eu tenho que ter um retorno de saber que isso que vocês estão gostando, e a única forma que eu encontro é vocês me deixando um like, se inscrevendo no nosso canal, ou deixando um comentário, uma sugestão, uma pergunta. Assim eu consigo entender que esses vídeos são importantes e me sinto motivado a continuar produzindo eles para vocês. Muito bem. Então o taping, o advento do taping, retomando,
conseguiu fazer com que a gente tenha uma drenagem efetiva num pós-operatório imediato, muito menos edema no local. Isso tem vários significados no pós-operatório. Quando nós falarmos sobre taping, eu vou falar especificamente sobre os benefícios que ele nos traz. E com isso, a gente possa postergar o início da drenagem efetivamente através das mãos de um fisioterapeuta. Muito bem. Então, nós sabemos quando começar. A frequência. Bom, frequência num primeiro mês de pós-operatório se acredita ser no mínimo 3 vezes na semana uma frequência adequada. Ou seja, deu tempo para que o líquido acumulasse novamente e a gente ali auxiliasse a retirar. Menos do que isso é pouco efetivo no início. Mais do que isso não é obrigatório. Se a pessoa tem condições, excelente. Tem condições de fazer drenagem todos os dias, muito bem, só vai auxiliar. Aqui é importante entender o tipo de cirurgia realizada e o tipo de abordagem de drenagem linfática para aquele órgão. Ou seja, uma drenagem linfática num abdômen, uma abdominoplastia, em que a gente tem a retirada de pele e a colocação de uma cicatriz naquela região e um descolamento amplo da pele, do subcutâneo, da camada muscular, é um tipo de drenagem. A drenagem num abdômen que foi somente limpado é outro tipo de drenagem, porque um pode prejudicar a cicatrização interna e o outro não. Então, também é importante a gente saber diferenciar os tipos de drenagem e um profissional de qualidade, um bom fisioterapeuta vai saber fazer essa diferenciação. Às vezes, se porventura você tem o seu próprio profissional que vai fazer a drenagem, eu sempre explico, olha, se ele não sabe exatamente como que eu gosto que seja realizada, me telefone. Eu coloco o meu telefone à disposição para os meus pacientes, para que eles passem para esse profissional, para que esse profissional entre em contato comigo, nós encontramos um horário que possamos conversar, e aí eu vou explicar detalhes importantes de cada região operada, para que eu diga para o seu profissional que está elaborando a drenagem linfática como que naquela região deve ser manipulado. É óbvio que ele sabe, tem todo o conhecimento da técnica, mas existem particularidades de cada cirurgia que muitas vezes é preciso a gente dar esse detalhe para que essa drenagem seja realizada de uma forma adequada. Bom, eu acho que esses são os conceitos básicos de drenagem. Vocês entenderam a anatomia, vocês entenderam o sentido, com isso a gente sabe a frequência que pode realizar, a gente sabe quando que deve começar e o principal sentido que deve ser realizado. Eu espero estar colaborando com vocês, fico feliz por vocês estarem aqui. Por favor, comentem, isso é um incentivo e espero vê-los no próximo vídeo. Até logo.